Olha, ontem, uma notícia de muita repercussão da prisão de uma mulher de 40 anos em Portugal. Logo se descobriu que ela é de Timóteo, ou seja, né, é do nosso estado. E ela estaria envolvida, que é o que a investigação aponta, na morte de 5 pessoas. Quem são essas pessoas? Nós estamos falando de 5 filhos dela. Inclusive, quando os fatos aconteceram, eram crianças recém-nascidas, no histórico do que vem sendo apontado. Se não bastasse essa história toda que surgiu no dia de ontem, né, uma mãe que teria matado os 5 filhos, que estava fugindo, né, da polícia, inclusive um comunicado da Polícia Internacional à procura dela, foi encontrada em Portugal, estava na companhia do marido e de um filho. Foi presa por lá. Pois bem, as informações. Hoje, a polícia convocou a imprensa para uma entrevista específica sobre o caso, para falar quem é essa mulher, em quais casos que ela está envolvida, se realmente há verdade, a possibilidade dela estar, né, diretamente envolvida na morte dos 5 filhos. Se ela está presa, eu acho que já começa a responder a situação toda. E apareceu, no meio de tudo isso, que ela teria tentado matar também o próprio marido, isso em 2022. Essa história veio à tona quando a tia de uma dessas crianças, no ano de 2023, levou essa criança ao hospital porque ela estava passando mal. Não sobreviveu. E aí veio, né, o esclarecimento por meio da certidão de óbito que a criança tinha sido envenenada. A tia buscou no histórico de que as outras crianças da mesma mãe, ou seja, né, tia da criança, mas pera lá, será que as outras crianças também não morreram por algo semelhante? E aí ela levantou a suspeita sobre a própria irmã. E ao que tudo indica, seria isso mesmo. E esse histórico de todos esses casos começa lá em 2008. Aí nós temos uma tentativa em 2008, 2 crianças que morreram em 2010, outras 2 em 2019 e uma de 2023, que é esse caso da tia levando essa criança ao hospital. A história do marido, que está sob investigação também, né, de que ela tenha tentado matar o marido. Esse é o ponto que está sob investigação. Teria acontecido em 2022. Olha o que recai sobre essa mulher. E essa entrevista da polícia traz agora todo o histórico dessa mulher e os principais pontos do que pode esclarecer esse caso. Nós temos também, com exclusividade, a entrevista com a avó das crianças, ou seja, a mãe da Gisele, a mãe dessa mulher que é apontada como autora desses crimes. É algo assim, sabe, assustador, que a gente assiste e fala assim, só assim para acreditar. É difícil de acreditar que minha mãe possa matar os filhos envenenados. A principal suspeita que recai sobre ela, no meio, o modo, o jeito em que ela matou as crianças, sabe? Por asfixia também. A suspeita por asfixia também, além dos remédios, ou seja, por envenenamento. Gente, é um negócio absurdo. Nós vamos num primeiro trecho dessa entrevista, em que a delegada traz os esclarecimentos. Olha que tristeza, gente. São as crianças, são os filhos. De cortar o coração. Vamos nessa primeira parte da entrevista. Em 2023, nós tivemos a notícia do 5º homicídio ocorrido. Através dos trabalhos iniciados em 2023, nós tivemos acesso a 2 mortes que ocorreram no ano de 2019. Essas mortes ocorreram no prazo de... a diferença entre elas de 2 meses e meio. E voltando um pouquinho, mais 2 mortes em 2010, com a diferença de apenas 32 dias entre uma e outra. No decorrer das investigações, descobrimos também uma tentativa de homicídio ocorrida em 2008, mais uma vez contra um menor, contra uma criança. Seguindo aqui, ainda segundo a delegada, a mulher investigada agia sempre da mesma forma. A investigada usava sempre o mesmo método, o mesmo modus operandi. Ela diminuía a consciência das crianças, tanto que a nossa segunda, na verdade, necrópsia do ano de 2010 da criança de 10 meses, ela aponta positivo para fenobarbital, que é um medicamento depressor, e sendo que a primeira causa mortes é asfixia por conteúdo gástrico. Então, concluímos no decorrer das investigações, depois de muitas oitivas, foram dezenas de pessoas ouvidas, muito prontuário analisado, um trabalho de campo realizado pela equipe de forma minuciosa, que a redução de consciência era feita através de sedativos. Temos o fenobarbital comprovado, os demais nós ainda estamos em busca de demonstrar quais eram utilizados, mas ela reduzia o nível de consciência e asfixiava essas crianças. Tanto que temos testemunhas que sustentam
que uma das crianças foi encontrada com a fralda inserida na boca, retirada logo antes da chegada da perícia. E a última criança, que foi foi através dela que nós iniciamos essas investigações, foi encontrada com o rosto virado para o sofá. Olha os detalhes que a delegada nos traz nesse momento de como tudo isso pode ter ocorrido, né? São detalhes que nos deixam apavorados do que pode ser a capacidade de uma pessoa em cometer um crime. E aí nós estamos falando dos próprios filhos, são 5, tá, gente? É importante dizer que parece que ela estava percebendo que o cerco estava fechando contra ela. Parece que ela já sabia que ela tinha que tentar fugir, que foi isso que ela o fez, no sentido de escapar, de não ter que dar explicações sobre o que efetivamente fez contra os filhos e contra o próprio marido, que na sequência é a continuação da entrevista da delegada. E assim ela fugiu para Portugal, era procurada, obviamente, né, pela Polícia Internacional, já havia um comunicado. Ela foi presa ontem em Coimbra, estava na companhia do marido, de um filho também, e a polícia chegou ao local e imediatamente ela foi presa. E aí o desfecho da história, obviamente tem um tempo que ela vai ficar lá agora, mas deve ser trazida aqui para Minas, né, para o Brasil primeiro, obviamente, depois aqui para Minas, para dar sequência às investigações e o provável julgamento em relação aos casos em que ela é indiciada e que é a principal suspeita de ter cometido contra os filhos. Como eu disse, nesse histórico todo, além dos 5 filhos, aparece nesse momento a tentativa dela de matar o próprio marido. E a delegada também fala sobre isso. Em 2022, ele dá entrada no hospital com sinais de intoxicação e aí, tendo acesso a esses prontuários, nós percebemos que é exatamente igual ao das crianças. Ele chega com consciência rebaixada, ele fica cerca de 24 horas sonolento e quando retoma a consciência, continua um pouco confuso, da mesma forma como as crianças. Só tivemos acesso ao atendimento do marido dela através das investigações que iniciaram com o último homicídio do menor, do último filho. O filho de 2023, a tia chega no hospital e começa a bradar no hospital que já era a 5ª criança. Isso chama a atenção da administração do hospital, que aciona a polícia. Então, aí que nós tivemos conhecimento e aí foi o trabalho de campo que nos levou aos outros homicídios. E aí, a investigação da polícia precisa de voltar lá a 2010, porque se já havia suspeito dos 5 filhos e os primeiros morreram lá no ano de 2010, aí recai sobre ela esse histórico de década atrás, né? No mínimo aí, né? Nós estamos falando de 15 anos, né? 2025, o primeiro 2010. Gente, não é algo assustador? Agora, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha em relação a essa história, porque se ela tenta matar o próprio marido, com o histórico que tinha das outras crianças, será que esse marido em nenhum momento desconfiou dela? Porque estava com a Gisele lá em Portugal, né, no momento em que ela foi presa. E ele não foi conduzido, ele não foi levado, a não ser que venha uma suspeita diferente que recai sobre ele também em relação à morte dos filhos. Porque dos 5 filhos, na verdade são 7 filhos que ela tem, 5 morreram, 3 são desse homem que estava até então com ela em Portugal. Será que ele passa a ser um suspeito nessa história? Mas ele também, a tentativa contra ele. Então, assim, isso ainda precisa ser explicado. Que há uma informação que, de alguma forma, poderia... Enfim, isso a gente não pode avançar nessa parte da história, porque ele também, teoricamente, até esse momento, é uma vítima, né? Seguindo com a história, a delegada responsável pelo caso falou também dos próximos passos em relação à investigação. Agora a prisão dela tramita entre o Poder Judiciário e o Ministério da Justiça. Ela chegando ao Brasil, vai ser intimada para ouvir, para nós sabermos a versão dela, e então conseguimos concluir esse inquérito com o desfecho, se vamos conseguir indiciá-la mesmo ou não. Isso aí já é trabalho para as investigações futuras. Como essa história começou há muito tempo, a delegada pede ajuda a possíveis testemunhas. É um caso extremamente complexo, é um caso de 15 anos, então, obviamente que com o tempo algumas coisas se perdem. Qualquer informação sobre o caso, para quem tem conhecimento, é de extrema ajuda e nós estamos lá em Timóteo de portas abertas e iremos receber e ouvi-los. E olha só, a nossa equipe do Vale do Aço conversou hoje com exclusividade com a mãe da Gisele. E ela falou que quase não tinha contato com os netos. Vamos a esse trecho.
Ela, no começo, ela estava consultando com o psiquiatra. Depois ela parou. Ela demonstrava que tinha cuidado com os meninos. Mas depois a gente viu que ela não tinha. Se era uma boa mãe, era só na frente da gente, né? Porque uma mãe que dá os remédios à noite, toda noite para um filho, e é um atrás do outro assim, né? Ela fala que eu que matei meus netos, mas eu não convivia com ela dentro de casa, entendeu? Eu quase nem ia na casa dela. Eu passei, inclusive tem 2 netos meus que morreram sem eu conhecer direito. Vi assim, por um acaso, na rua, quando eu estava com a tia desse. Agora, o último, que é o Tiago, eu já convivia porque eu que pegava ele na creche. E pegava o menino bom. O menino vinha da creche brincando e entregava para ela. Ele é saudável, o menino saudável, o menino tinha nada. Gente, com exclusividade, a avó das crianças, a mãe da Gisele, sabe o que é surpreendente em todos os detalhes que agora, né, é um detalhe atrás do outro nessa história. É porque na versão da Gisele, que agora está presa, ela tenta imputar, ela tenta jogar para a própria mãe dela, a avó das crianças, que a avó teria cometido os crimes. Então a avó teria que estar envolvida no crime lá em 2010, das 2 crianças, depois em 2019 mais 2 e 2023 mais uma. Só que a entrevista da avó é no seguinte caminho, né? Tinha neto meu que eu nem conhecia, não tinha contato. E sabe o que eu penso aqui pra mim? O senhor que tem um filho e a filha, independentemente de quem esteja do outro lado, até os parentes da gente, até os mais próximos, gente, se faz alguma coisa contra um filho da gente, pode ser quem for do outro lado, você não aceita. Pra quem realmente gosta, ama e cuida do filho, que a gente parte do pressuposto que deveria ser assim. Se a mãe dela, em algum momento, tivesse feito alguma coisa contra os filhos, contra os próprios netos, filhos da Gisele que está presa, contra os próprios netos, a mãe não ia tomar uma providência imediata e falar assim, não, peraí, nem contato com eles a senhora vai ter mais, em definitivo. Porque não pode aceitar. Agora, a senhora está sendo acusada está presa, né? Tudo recai sobre ela. Que ela, de alguma forma, teria participado ou feito alguma coisa contra os próprios netos. Vai ficar difícil de provar isso aí, pelo que a investigação tem até o momento, das informações da tia da criança, que em 2023 falou assim, todas foram iguais, essas crianças estavam com a mãe na época, não estavam com a avó. Então, assim, tá difícil de querer encaixar isso dentro da história, a Gisele, que agora está presa. E essa idosa também confirmou que a Gisele morava em Portugal ilegalmente. Vamos ouvi-la. Teve ajuda, teve. Isso aí ela teve e então que ela não tinha que estar lá ilegal. Espero que a justiça esteja cumprida, né? Porque ela tirou cinco netos meus, é meu sangue, aí. Eu fico sentida com isso, aí. Eu imagino que quando ela fala assim, ela, está se referindo à filha, teve a ajuda dele, está se referindo, portanto, ao marido da Gisele, que é pai de 3. Que os 2, portanto, teriam ido para Portugal e que ela estaria ilegalmente. Mas não se fala se ele também estava lá na mesma condição. Porque se os 2 estão em Portugal ilegalmente, aí a gente pode pensar que de alguma forma, né, tenham planejado essa fuga. É possível afirmar isso agora? Não. Mas pela fala da avó, é claro que isso é levado em consideração. Nenhuma hipótese em uma investigação é descartada, ainda mais quando a gente está avançando ainda na investigação, tem muito a se esclarecer. Então, assim, será que de alguma forma, nessa história, a participação do companheiro seria numa possível fuga? Mas como é que explica isso se há uma tentativa de crime contra ele também, em 2022? Como? Será que ele não percebeu, achou que passou mal ali, como um histórico de algo que comeu? E a gente sabe que o veneno está na dose, né, gente? O veneno está na dose. Então, assim, o histórico do que vem sendo contado em relação a Gisele, que é essa mulher, é algo assim surpreendente. Primeiro que a gente não aceita, independentemente se o senhor e a senhora são pais, se é mãe, se é pai, se é responsável por... Simplesmente não aceita uma história como essa. De, sabe, tentar contra a vida dos próprios filhos, quando você deveria pegar debaixo do braço, pôr debaixo da asa e proteger. Não ter filho, são 7, 5 estão aí, infelizmente, não tem mais nenhuma história para contar em relação às crianças.
e um deles aparentemente adolescente agora, né? Possivelmente o que estava lá em Portugal. O que leva uma pessoa a fazer isso? A frieza, a crueldade em pensar isso, o meio, né, em que tudo ocorre, que, segundo a delegada, aparentemente do mesmo jeito, né, que a questão do envenenamento, o uso de medicamentos específicos, a sonolência, depois a pessoa passa mal, porque tem o marido também dentro do contexto, e o desfecho da história, que é algo trágico. Ela ainda está em Portugal, deve ser transferida para o Brasil, provavelmente aí num prazo de 30 a 60 dias, isso pode se estender ou não, depende das tratativas agora entre essa transferência que vai ser feita e, obviamente, segue a investigação e ser ouvida aqui, né, pela polícia de Ipatinga. O caso aconteceu em Timóteo, mas essa entrevista concedida hoje foi em Ipatinga, que é a regional da área. Não é algo assim assustador? Eu fico pensando em tudo que está sendo contado agora. E a avó dizendo o seguinte, né, porque está falando da própria filha, né? Ela tem mais é que ficar presa mesmo. Fez contra os meus próprios netos, sangue do meu sangue. Ela está falando da própria filha. E é difícil isso, porque como é que você, entre sua filha e entre os seus netos, os netos estão mortos, sua filha é a principal suspeita, tá aí o que é o direcionamento né, do bom senso. Não posso passar a mão na cabeça da minha filha porque matou os meus netos. É algo assim, assustador mesmo, sabe? Eu tenho certeza que a polícia vai seguir nessa investigação, a gente também está de olho nessa história, mas cada relato que vem em relação a esse caso é uma coisa mais grave que a outra, sabe?